Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, vamos lá? Muita gente perguntando sobre azeite de oliva. Doutor, fala sobre azeite de oliva, os benefícios, que tipo eu posso consumir, posso cozinhar com azeite de oliva? Bom, então vamos lá. Hoje eu não considero que eu estou fazendo um vídeo sobre alimento, eu considero que eu estou fazendo um vídeo sobre um remédio. Eu costumo dizer isso na minha consulta. Azeite de oliva tem que ser colocado na mesa como um medicamento. Deveria vender inclusive na farmácia. A farmácia deveria vender azeite de oliva. Bom, quando eu falo sobre esse tema, eu vou dividir aqui a nossa aulinha em algumas partes. E a primeira é para entender algumas coisas que são um pouco complicadas na hora de escolher o azeite de oliva. Muito se fala sobre acidez e eu percebo que existe uma certa dificuldade em entender isso por conta dos meus pacientes, né? Porque eu falo assim, olha, você precisa comprar um azeite de oliva de baixa acidez. E aí, como os meus pacientes já são pessoas que estudam, já sabem bastante sobre questões relacionadas à saúde, eles fazem uma pergunta, geralmente fazem uma pergunta que mostra que é uma pergunta inteligente, mostra que eles estão estudando. Eles falam assim, Samuel, mas espera aí, quando eu falo de pH, que é o potencial hidrogênio iônico, quanto menor o pH, não é mais ácido? E quanto maior o pH, não é mais alcalino? Vocês não falam aí, vocês médicos, não falam que a gente tem que ter uma dieta alcalina, que tem que tomar uma água alcalina? Por que eu tenho que tomar uma água alcalina e na hora de comprar um azeite de oliva eu preciso então de um pH, eu preciso de uma acidez baixa, né? Eu preciso de baixa acidez aqui. Tá, vamos lá. Quando eu estou falando de acidez do azeite de oliva, não é a mesma coisa, por exemplo, que a acidez do vinagre, que eu estou falando aí sim é pH. Aquele númerozinho ali que fala a acidez, ela está trazendo uma informação diferente. E para entender sobre isso, a gente tem que primeiro pensar assim, ó, azeite de oliva é uma forma de triglicerídeo, tá? É um triglicerídeo, é uma gordura em forma de triglicerídeo. Triglicerídeo é formado pelo quê? Por uma molécula de glicerol e 3 moléculas de ácido graxo. 3. E quando eu estou me referindo à acidez do azeite de oliva, eu estou falando qual é a quantidade de ácido graxo livre presente no azeite de oliva, tá? Então isso aqui é muito importante. Ó, qual é o ácido graxo livre do azeite de oliva? É o ácido oleico, ou a gente vai chamar aqui ômega... Opa, o ômega está no lugar errado aqui. Ômega 9. Ômega 9, que é o ácido oleico. Não é legal ter ácido graxo livre no azeite de oliva. Por isso que a gente quer ele com baixa acidez. Então assim, ó, vamos lá. Quando eu tenho a primeira safra do azeite de oliva, ela vai sair, eu vou primeiro prensar a azeitona a frio. A prensa a frio, ou seja, não tem nenhum processo de calor, de enzima, processo químico. Simplesmente eu vou prensar a azeitona e o que vai sair então aqui é o extra virgem. O que é o azeite extra virgem? É aquele que não passou por processo nenhum, apenas a prensa a frio. E esse azeite aqui é convenção falar que o extra virgem ele tem que ter no mínimo então 0,8 de acidez. É daqui para baixo. Tá? Então o melhor seria 0,6, 0,4. Para chegar em 0,2 é difícil, existe, que são os melhores azeites de oliva. O que quer dizer então esse 0,2? Quer dizer o seguinte, que em 100 partes do azeite de oliva,
em 100 partes, eu tenho 2 partes de ácido graxo livre. Entenderam? É isso aqui que eu estou dizendo, tá? Se for um azeite 0,8, então eu estou dizendo o quê? Em 100 gramas de azeite de oliva, eu tenho 8 gramas de ácido graxo livre. Isso é determinado por estudos, não, por órgãos que estudam o azeite de oliva, tá? E por que o ácido graxo livre não é legal? Porque é justamente o ácido graxo livre que vai ter poder de oxidação. Ele vai oxidar. Então, esse aqui é o ácido graxo que oxida. E quando ele oxida, ele vai saponificar, ele vai rancificar o azeite de oliva, vai tirar aquele sensorial do azeite de oliva, né? Do paladar frutado, o cheiro gostoso que ele tem, vai ficando com cheiro ruim, com gosto ruim. Isso é o processo de saponificação, oxidação, vai rancificando o azeite de oliva. Então, por isso que quanto menos partes livres aqui, melhor, tá? Só que essa oxidação, ela também precisa de luz. É necessário que tenha presença de luz. E agora vocês então começam a entender por que os bons azeites de oliva, eles vêm numa garrafa âmbar, verde escuro, garrafa preta. O importante é comprar um azeite de oliva que não venha numa garrafa transparente, porque ele vai estar exposto à luz, então ele tem um maior poder de oxidação, ok? Para quem gosta de azeite de oliva, existe um universo a ser estudado, né? Porque isso aqui, assim, tem pessoas que são estudiosas do azeite de oliva. Não tem um enólogo, que é o cara lá que entende tudo de vinho, ele cheira o vinho, ele prova o vinho, ele sabe dizer qual foi a estação que a uva foi colhida, quanto tempo ficou no barril de carvalho. O azeite de oliva é a mesma coisa, tá? Existem pessoas que são especialistas em saber qual é a época de colheita, porque quando eu avalio, quando eu determino a qualidade do azeite de oliva, tem tudo isso, tem a época de maturação, a época da colheita, o nível de crescimento, como foi transportado, até o transporte vai poder alterar a estrutura molecular do azeite, tem a questão do armazenamento, tudo isso, tá? Agora, para gourmets, para pessoas que são apreciadores, o importante do azeite de oliva é a picância dele, tá? E aí, quando a gente quer provar a picância do azeite de oliva, não é botar o dedinho e colocar na ponta da língua. É colocado na língua e tem que deixar escorrer pela língua para ir sentindo esse chamado nível de picância. Quanto mais para baixo aqui, quanto mais baixa o nível de acidez, maior o nível de picância também que eu vou ter desse azeite. Quando menos ele tiver oxidado, maior o nível de picância que eu vou ter do azeite. E depois, quando nós entrarmos nas propriedades do azeite de oliva, e a gente vai falar sobre os fenóis, polifenóis, o azeite de oliva é extremamente rico em polifenol. E qual é a principal propriedade do polifenol? Ele é um antioxidante natural. Antioxidante. E olha que bacana, o próprio fenol, os próprios fenóis antioxidantes do azeite de oliva já vão servir para evitar o processo de oxidação do ácido oleico, que é o ômega 9. Então, dentro desse alimento, ele já tem uma própria estrutura que serve para proteger ele. Eu gosto muito de comparar os polifenóis do azeite de oliva ao resveratrol da uva, que é uma estrutura que a própria uva tem, desenvolveu para se proteger, né? Então, pensa comigo, se eu estou falando para vocês aqui sobre o poder do antioxidante, e quando eu avalio que o azeite de oliva extra virgem é o tipo de azeite de oliva que tem a maior concentração de polifenol, ele próprio então já é o tipo do azeite que menos vai chegar na tua mesa oxidado, porque ele tem uma concentração abundante de um, vamos chamar assim, autoprotetor. Ele mesmo se protege. Então, importante entender isso. E depois que eu fiz
a primeira prensa do azeite de oliva, bom, aí eu posso submeter a oliva a alguns processos aonde eu vou tirar o resíduo, que vai ser o azeite de oliva não extra virgem, né? O normal, que vai ter aqui, geralmente, então, a acidez de 0,8 até 2, né? Que vai ser o virgem, o azeite de oliva virgem. E depois daqui, aí sim, eu vou poder fazer processo de refinamento. Inclusive, eu posso até refinar um próprio azeite de oliva extra virgem, se ele ficou exposto demais à luz, se eu saponifiquei, oxidei o azeite de oliva extra virgem, ele pode ser submetido a um processo de refinamento que vai fazer com que cada vez mais ele vá perdendo qualidade, tá? Então aqui, ó, o extra virgem entra como topo da lista, como remédio, depois eu vou ter o azeite de oliva virgem, depois eu vou ter o azeite de oliva, então, refinado. Esse daqui não é interessante pra gente, tá? E entender isso aqui tudo é importante porque muitas vezes a gente vai no supermercado e não entende por que existe uma diferença de valor tão grande, né? Existem azeites que são muito caros, que têm um valor realmente assim, exacerbado, né? Porque tem que considerar a colheita, o transporte, o armazenamento, o nível de acidez. E eu, como eu disse no início do vídeo, é uma coisa que eu não economizo. Economizo em tantas outras coisas, na minha alimentação, mas no azeite de oliva não, porque eu enxergo isso como um medicamento que está entrando no meu corpo, tá? Porque esses fenóis aqui, os polifenóis, não têm apenas uma ação antioxidante. Vamos botar aqui os produtos fenólicos, né? Os fenólicos, eles têm também uma ação microbiana, servindo como pré-bióticos para melhorar o ambiente intestinal, melhorando a flora intestinal, é usado no tratamento de desbiose intestinal, tem o efeito antioxidante também e tem o próprio efeito conservante. Ele conserva o produto. Então aqui, os produtos fenólicos, já coloquei. Vamos falar sobre os outros benefícios. Agora a gente saiu da linha macro do produto e vamos falar um pouco da bioquímica do produto, né? Dos compostos bioativos que a gente vai encontrar aqui. Vamos falar sobre os tocoferóis. Tocoferóis, que é um grupo de antioxidantes que trabalha em sinergia com os fenóis, ou seja, potencializa, tá? Os tocoferóis, além de ter o efeito antioxidante, potencializa o efeito dos fenóis. Esse aqui eu gosto muito de falar, ó, o esqualeno. O esqualeno, ele participa da via de síntese de hormônios esteroides. Então aqui ele aumenta os hormônios derivados do colesterol, que são os hormônios esteroides. E também o esqualeno, lá no intestino, ele diminui a absorção do colesterol. E também tem efeito diminuindo os triglicerídeos. Então, olha só, existe uma crença de que se você consumir gordura, automaticamente você vai aumentar teu nível de gordura no sangue, teu triglicerídeo, teu colesterol. Tá aqui o esqualeno que fala o contrário disso, tá? Já está provado, tem um monte de estudo mostrando o efeito dele no tratamento da dislipidemia, né? Que é o nome técnico para pessoas que têm uma alteração do colesterol. E não é só o esqualeno que diminui a absorção do colesterol, tá? A gente tem aqui alguns fitoesteróis presentes no azeite de oliva, fitoesteróis, que também competem com a absorção de colesterol a nível de intestino. E eu tenho também o beta-citosterol, que é um tipo de fitoesterol, que atua diminuindo o cortisol por uma via enzimática, né? A via da enzima que aumenta, que transforma a cortisona inativa
em cortisol ativo, que é a enzima 11-beta-HSD1. Quase certeza, 11-beta-HSD1, que é a enzima que faz a ativação do cortisol. E aí tem, então, o beta-citosterol, que faz essa redução do cortisol. Vocês estão vendo? Tudo isso aqui são compostos bioativos, né? Eu estou encontrando numa única fonte de gordura boa diversos tipos de antioxidantes e compostos que atuam de forma a proteger o corpo contra doenças. E o próprio ômega 9, o próprio ácido oleico, ele também aumenta uma interleucina, ácido oleico, ele aumenta a interleucina 10. Interleucina 10 é uma citocina anti-inflamatória. Trabalha no corpo de forma a diminuir o processo inflamatório. E para a gente encerrar aqui, ó, a clorofila, que na ausência de luz, aí a gente vai voltar a falar da necessidade de uma garrafa escura, ela vai ter uma ação antioxidante e uma ação antitumoral, tá? Olha só, olha o tanto de coisa que eu tenho aqui dentro desse líquido precioso. O próprio Dr. Laí Ribeiro, né, que foi aí um dos grandes pioneiros na nutrologia, vamos falar assim, do estudo do genoma, do alimento no genoma, né, a nutrigenômica, ele elege o azeite de oliva como o quarto alimento mais completo do mundo, né? Então, assim, tem coisa dentro dessa garrafa, gente, muita coisa saudável. Eu costumo orientar isso aos meus pacientes, gosto muito que eles abusem do azeite de oliva nas suas refeições, só que a gente tem um problema, né? Morando no Brasil, a gente sabe que muitas marcas de azeite de oliva são adulteradas, né? Inclusive misturando óleos, misturando óleo de soja, e existem até algumas leis, algumas normas que permitem essa adulteração até um certo ponto, né? Assim, você pode misturar um pouquinho que não tem problema. Então, assim, o que eu convido vocês a fazerem? Estudar um pouquinho mais. Vocês sabem que no meu canal eu não falo sobre marca, eu não divulgo ninguém, o objetivo do canal não é esse, tá? Eu tenho até alguns pacientes meus que são plantadores de plantadores de oliva, produzem azeite de oliva, são extremamente sérios nisso, respeitam todas as normas, mas a ideia não é vir aqui trazer marca e fazer propaganda. Mas quando você começar a adotar esse super alimento na tua vida, pesquisa um pouquinho que logo você vai chegar a descobrir aí, sozinho você vai descobrir marcas que oferecem produtos bons, tá? No sul de Minas, a gente tem aí hoje os maiores produtores dos melhores azeites de oliva, tá? Aqui na região que eu estou aqui no Rio Grande do Sul, também temos ótimas marcas de azeite de oliva e sempre aquilo, né? Sempre ter essa sensibilidade de provar e saber que o azeite de oliva ele não pode ter gosto de óleo, ele tem que ter aquele sabor picante, tem que dar aquele incômodozinho para o paladar, você tem que sentir que está dando uma queimada na tua língua. Esse é o azeite de oliva bom. Tá? Então assim, ó, não tenham medo, sabendo que estão usando um produto de qualidade, pode colocar isso na tua refeição mais de uma vez por dia, sabendo que você está fazendo um bem danado para o teu corpo e gerando aí um efeito antioxidativo muito importante, diminuindo a expressão de citocinas pró-inflamatórias e aumentando as anti-inflamatórias, né? Como é o caso aqui da interleucina 10. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilha com aquele teu amigo que gosta de botar um azeitezinho na comida para ele começar a aprender a escolher melhor o seu azeite de oliva. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se não está inscrito no meu canal ainda, se inscreva. E abaixo desse vídeo você tem um link onde você pode se inscrever num grupo VIP de pessoas que recebe semanalmente conteúdo gratuito e exclusivo aqui do meu canal. Meu muito obrigado.